tirou com o maná, que tu não conheceste, nem seus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém, meus irmãos? Então, quando você experimenta esse silêncio, esse sentimento de abandono e de não ser ouvido, não é? Está num lugar deserto, solitário, tem um propósito. Deus está fazendo uma investigação no seu coração e você está descobrindo quem você é de verdade. Quem é que você é de verdade, não é? Então, na oração, que assunto que estamos tomando há tantas semanas, ela tem essa virtude maravilhosa, não é? Demorar-se na presença de Deus faz-nos conhecer quem a gente é de verdade, não é? Orações superficiais, ligeiras, rápidas, breves, não faz isso. Não vai te dar o conhecimento de quem você é de verdade, não é? Porque você não se demora diante de Deus, então, de fato, você não conhece nem a si mesmo. E diz a palavra de Deus que o Senhor te vai fazer conhecer a você mesmo. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, porque ligado a este assunto do silêncio, também está ligado o assunto de saber esperar, né? E quando a gente sabe esperar, nós aprendemos a pedir. Bendito é o nome do Senhor. E eu me lembrei dessa oração feita pelo rei Salomão, porque a fé que você vê pregada hoje nos meios de comunicação é uma fé que te leva a consumo e prosperidade material. É uma fé de resultados imediatos. E até o ponto de que se você não obter aquelas respostas materiais, você é um fracasso. Você não é um crente de verdade. E isso não é verdade. Na palavra de Deus, a gente encontra o apóstolo Paulo dizendo nas suas cartas assim: olha, eu fui para tal lugar e deixei fulano de tal doente lá. Ué, por que Paulo não curou? Deixou ele lá doente. Veja só que situação. Era Paulo um fracassado? Era aquele irmão que ficou doente, um incrédulo? Nada disso, irmão. Tem situações que a gente não consegue ter domínio delas. Mas com certeza Paulo orou, aquele irmão acreditou, mas quem sabe Deus não permitiu. É uma coisa assim que acontece dentro da palavra de Deus. Então, o que se busca hoje são resultados imediatos. Por isso que as pessoas não gostam muito de orar, não é? Não apreciam a oração, porque liga a oração com resultados imediatos, como se fosse um caixa eletrônico, como se fosse uma batedeira elétrica, alguma coisa assim. Não, irmãos. Nós, quando oramos, Deus está construindo a nós mesmos para que quando e se vier a resposta de Deus, a gente está pronto para desfrutar daquela resposta. Você compreende isso, amém, irmãos? Enquanto você não tem o que você quer, Deus vai fazendo você ser quem Ele quer que você seja. Bendito seja o nome do Senhor. E quando você se tornar em quem Deus quer que você seja, você talvez nem vai querer ter o que você queria ter. Você vai até se surpreender disso. Você, quem sabe, até vai esquecer do que andou pedindo, porque já não se tornou tão importante assim aquilo que você queria. Veja só esse pedido de oração, uma oração simbólica, importante da palavra de Deus. Veja no segundo livro das Crônicas 1. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ao Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda, honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei,
sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Quantos agradecem a Deus? Amém? Olha só, irmãos, como é importante ter sabedoria para fazer uma oração, não é? Colocou primeiro os interesses de Deus, os interesses do povo de Deus. Colocou em primeiro lugar o bem-estar do povo de Deus. Que preocupação extraordinária. Ele não estava preocupado consigo de imediato, estava preocupado com o povo sobre o qual ele estava reinando. Então, quando a gente se liberta desse egoísmo e estamos preocupados com o outro, com toda certeza, até o que a nós é necessário, Deus não vai deixar faltar. Você confia nisso? Amém, irmãos? Então, enquanto você espera, aprenda a fazer a sua oração. Motivos de silêncio de Deus, não é? São muitos, mas aqui a gente resume em pelo menos 3. Porque Deus faz silêncio? Ou por causa de pecados não confessados, porque Deus quer a nossa companhia, e se Ele nos abençoa nos nossos pecados, por assim dizer, é como se Ele estivesse aprovando a nossa vida, uma vida desobediente a Ele. É certo que um homem foi curado pelo Senhor, não é? E ele chegou a dizer no seu depoimento, era um cego, que Deus não ouve a pecadores. Mas essa era a opinião do cego, não foi Jesus que disse isso, não é? Deus não ouve a pecadores, mas se alguém em algum lugar teme, a este Ele ouve. Dentro dessa palavra deste homem que foi curado, tem alguma verdade, porque Deus ouve a pecadores arrependidos. Amém, irmãos? Pecadores arrependidos Deus ouve. Mas imagine os irmãos que Deus vai favorecer um pecador obstinado e que é impenitente, quer continuar na desobediência. Seria um contrassenso que Deus obedecesse a essa pessoa. Mas nós vemos na palavra de Deus que pecados não confessados, para aqueles que são filhos de Deus, não faz bem realmente sermos atendidos. No Salmo 66, você conhece esse versículo, o versículo 18 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se eu abrigo no meu coração um pecado conhecido por mim diante de Deus, é uma prática voluntária, estou determinado a continuar naquele erro, irmão, agradeça a Deus, porque Deus não está ouvindo você, porque senão você nunca se emenda do seu pecado, você nunca muda de vida, você vai continuar nesse caminho em direção à destruição. Então, quando o silêncio de Deus é insistente, comece a perguntar: será que na minha vida tem alguma prática, algum costume, algum hábito que é alguma coisa que contraria a Deus? Se existe, irmão, não demore mais do que 1 minuto e já lance diante de Deus o seu arrependimento. Você pode louvar o Senhor, amém? Então, quando nós nos convertemos a Deus, acontece o que está no 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a nossa maneira de crer, não é? Agora, é evidente que Deus é generoso e nós nunca vamos ser tão perfeitos conforme ou impecáveis como o nosso Senhor Jesus. Porém, se nós conhecemos aquilo que desagradou a Deus, nós devemos confessar, devemos abandonar o nosso erro e seguir em frente, porque Deus não nos tem como bastardos, nós somos filhos. Então, quando Deus pune um dos seus filhos, é porque considera como filho, diz a carta aos Hebreus. E se nós não temos a correção de Deus, então é para preocupar mais ainda. Nós erramos e Deus não corrige.